Saúdo a igreja e aqueles que nos assistem com a graça e a paz do nosso Deus. Coube a minha pregação hoje pela manhã, vai ser um pouquinho diferente daquilo que costumeiramente nós fazemos, mas é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para apagar um pouquinho mais as luzes da frente? O assunto que vou abordar é sobre a Bíblia, e podemos dividir a Bíblia em dois aspectos, ao menos que eu vou abordar, um aspecto de ensino da Bíblia, o que a Bíblia ensina, e o outro aspecto, podemos nós confiar na Bíblia? A Bíblia é verdadeira, até que ponto? Porque reconhecemos que algumas pessoas e alguns de nós, ao longo da história, muitas vezes duvidamos, mas será que a Bíblia realmente é verdadeira? Será que eu posso confiar? Eu gostaria para aqueles que estão firmes na fé, é um reforço, e para aqueles que têm um pouco de dúvida, eu espero que a gente possa contribuir no entendimento de que podemos confiar na Bíblia. Eu tenho duas passagens que eu me fundamento para essa apresentação, e cujo objetivo final dessa apresentação é que nós tenhamos um melhor conhecimento das Escrituras, e com isso possamos ter uma comunhão melhor com Deus. Então o próprio Deus falava lá em Marcos, falando aos saduceus que interrogaram Jesus, ele disse, respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras? Então Jesus percebeu que naquela comunidade havia falta de conhecimento das Escrituras, e muitas das dificuldades que nós enfrentamos provavelmente seja por falta do conhecimento das Escrituras. Também fundamenta a minha apresentação essa outra afirmação que está lá em Atos, que quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele esteve em Tessalônica e depois ele chegou em Bereia. E ali Lucas descreve, diz, ora, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. Então, amados, as próprias Escrituras nos ensinam, o próprio Deus permitiu que isso fosse escrito, e nos lembra que nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos entender, nós precisamos examinar as Escrituras, e as dúvidas que nós temos, nós vamos tirando ela com o passar do tempo. Então, o propósito dessa apresentação, ou eu levanto essas questões: posso confiar na Bíblia? Não houveram alterações, na verdade, nas cópias, porque nós sabemos que o que nós temos são cópias. Como sei que o que temos hoje é o mesmo que nós tínhamos há 1000, 2000 anos atrás? E os achados arqueológicos, o que eles nos dizem? Então, dentro desse contexto, eu vou apresentar para vocês algumas evidências, para que a gente não tenha a mínima dúvida que as Escrituras são absolutamente confiáveis. Essa é a proposta. Se nós quisermos estudar um pouco das Escrituras e entendermos um pouco sobre os achados arqueológicos, não tem outro lugar a não ser a Israel. Não há como, porque lá que os fatos aconteceram, lá que a história aconteceu, lá que nós vamos encontrar, às vezes, as dúvidas. Aqui está o mundo, e aparentemente Israel está lá no meio próximo da África, entre a Ásia e a África, aqui está os Estados Unidos, aqui estamos nós, o Brasil, Europa, enfim, aqui está Israel. E amplificado, esse é o mapa de Israel. Então, ao sul está uma divisa com o Egito, aqui com a Jordânia, ao leste com a Jordânia, ao oeste com o Mediterrâneo, a Síria, aqui o Líbano. Este é o mapa de Israel, e aqui nós temos Jerusalém. Jerusalém está localizada aqui, onde a grande maioria dos fatos aconteceram, os fatos da história bíblica aconteceu aqui. Esse é o Mar Morto, esse aqui é o Mar da Galileia, por aqui nessa região a Galileia, onde Jesus viveu por muito tempo, grande parte do ministério dele aconteceu aqui. O Rio Jordão, que liga o Mar da Galileia e o Mar Morto. Então aqui a Galileia, no meio a Samaria, e aqui a Judeia, Jerusalém, a região toda. Então, amados, é aqui que estão as informações dos grandes fatos bíblicos que nós podemos ir buscar hoje, uma comprovação se aquilo que nós lemos nas Escrituras é coerente, é confiável ou não. Dos escritos bíblicos, a Bíblia é formada, sabemos nós, por 66 livros,
27 do Novo Testamento e 39 do Velho Testamento. Os originais aonde que estão? Nós não sabemos aonde estão os originais. E em si, como um todo, a comunidade científica entende que a chance de nós encontrarmos os originais são muito remotas. Então, o que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias de cópias. E aí que surge a dúvida, mas será que eu posso confiar nessas cópias de cópias? Quantas pessoas não podem ter errado nesses anos todos nessas cópias? Então, o que nós temos? Vamos buscar algumas evidências que nos demonstram que nós estamos no caminho certo. Nós temos inúmera literatura disponível, fontes, e eu trouxe algumas das principais só. Esse códigos sinaíticos, o códice em português, codex na língua estrangeira, códice em português, o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos são os livros mais antigos que nós encontramos, que nós temos. São cópias do Novo e do Velho Testamento, que estão entre os mais antigos. Eles foram escritos lá por volta de 1600 anos atrás, no século IV depois de Cristo. Então, essas informações, e aí a tradução, estão em grego, da Bíblia Velho e Novo Testamento. Também temos a Bíblia Vulgata, que Vulgata dá essa ideia em latim, na linguagem de hoje, ou na linguagem comum, melhor dizendo, que também foi escrita lá pelo IV século depois de Cristo. Só que, infelizmente, nós não temos os originais, temos cópias dessas, mas cópias confiáveis, e que vamos ver um pouco mais à frente. A Vulgata o Velho e o Novo Testamento já está em latim, então numa língua um pouco mais atual do que o grego, embora o grego era falado na época antes do latim. A primeira Bíblia impressa, como vocês podem ver, ocorreu em 1456. Logo que se desenvolveu a gráfica, a impressão, a Bíblia foi um dos primeiros livros a serem impressos. Então, dos últimos 500 e poucos anos, nós temos ela impressa. Antes disso, era toda cópia manual, era toda cópia. E nessas cópias que era mais difícil e era mais fácil de acontecer alguns erros. Então, nós podemos mais ou menos dizer o seguinte, ainda tem mais um muito interessante. Esse papiro 52, também chamado de papiro John Rylands aqui, ele data de 125 depois de Cristo. Ele é muito próximo da época de Cristo. As evidências mostram que é realmente isso. Mas é só um pequeno fragmento que fala do livro de João. Então, do Evangelho de João, no capítulo 18, verso 31, 33, que nos mostram que aquilo que está encontrado lá, que foi escrito, que é daquela época, é compatível, é igual àquilo que nós temos hoje. Mas isso é só um fragmento. O mais importante, eu acho que fica assim, amados. Poderemos resumir. Os escritos bíblicos, os originais, não estão encontrados. Hoje nós não temos. E a esperança, como eu falava antes de encontrarmos, é pouco provável. O Códex Sinaíticos e Vaticanos e a Vulgata, que foram escritos aproximadamente 1600 anos atrás, nós temos acesso à cópia deles. E resumindo, as informações dependem um pouquinho de algumas análises, mas de um modo já de 800 a 1200 anos, 1250 anos, nós podemos voltar hoje. Podemos voltar. E dá para resumir, para facilitar, do ponto de vista didático, dizer o seguinte, hoje nós podemos voltar a 1000 anos atrás, e conferir a Bíblia que nós temos. Podemos conferir essa Bíblia. E nós percebemos, obviamente, que tem crédito, é idêntico àquilo que foi escrito há 1000 anos atrás, com aquilo que nós estamos lendo hoje e vendo hoje. Mas alguns podem dizer o seguinte, 1000 anos atrás também não é tanto. Será que a gente não conseguiria evidências um pouco mais concretas, evidências um pouco mais antigas para provar que esse livro nunca foi mudado? Porque talvez isso aqui foi mudado nos últimos 1000 anos, não, mas quem sabe um pouco antes. E aí tem dois achados arqueológicos mais recentes que são relevantes, que isso eu gostaria de partilhar com os amados. Os rolos do Mar Morto, numa pequena cidade antiga chamada Qumran, e um amuleto de Ketef. Essa palavra amuleto é a palavra utilizada, eu tenho uma conotação meio amuleto de, não coisa cristã, mas dessa maneira que está escrito. E vamos ver o que a gente aprende com isso.
Os rolos do Mar Morto, eles foram encontrados numa cidade antiga chamada Qumran. E lá tinha uma comunidade de pessoas que viviam, chamado essênios. Não há 100% de concordância entre os arqueólogos que essa comunidade realmente existiu dessa maneira. Mas as evidências são muito fortes que assim foi. Embora não haja concordância, mas há uma evidência bastante forte. E aqui é onde foram encontrados isso. Lembra, aqui nós temos o Mar da Galileia, aqui o Mar Morto, Jerusalém. Qumran é uma comunidade antiga que eles viveram muito próximo do Mar Morto, a 2 quilômetros do Mar Morto. E o que tem lá de importante nessa comunidade? Aqui estão fotos de ruínas. Então, essa cidade antiga, uma foto tirada uns 100 anos atrás, ela não modificou, essa seria o complexo, vamos dizer assim, uma maquete do complexo, e, infelizmente, essas luzes da frente é possível apagar? Dá um pouquinho mais de clareza na imagem. Alguém consegue fazer isso? Amados, aqueles que foram a Jerusalém, muitos daqui foram, tiveram oportunidade. Isso nós podemos visitar hoje lá. Essas ruínas aqui podem ser visitadas hoje, dessa cidade antiga. Essas pessoas que moravam lá, quem eram esses essênios, ou essa comunidade? Está o cemitério, eles encontraram ao redor de 900 pessoas mortas, 900 homens, só 2 mulheres. E aí é uma outra história, mas era um grupo de judeus, e aqui é interessante, a conclusão que eles chegaram, com as investigações que fizeram, é interessante, que era um grupo de judeus que não concordavam com as impurezas do templo, e se isolaram para voltar ao Israel primeiro, puro, temente a Deus e não aos homens. Apesar de Jerusalém ter o templo, e o templo ser um local de adoração a Deus, e ter os sacerdotes, e todo o ritual está sendo realizado, muitas vezes tinha profanação, muitas vezes os sacerdotes também se desviavam do caminho do Senhor, e esse grupo sai, a história mostra que eles saem de lá por não concordarem com as impurezas do templo, e se retiram, e vão para essa comunidade que fica uns 40 quilômetros, de Jerusalém fica uns 40 quilômetros desse local, e passam a viver isolados, mas com pureza de coração. E o grande legado que eles deixaram não foi só a comunidade que eles montaram a viver isolados, mas eles se tornaram exímios copistas. Eles copiaram, principalmente, a palavra do Senhor. E aí é que vem reforçar, vamos dizer assim, os achados que nos alegram muito. Então, esse grupo vivia nessa comunidade. O que aconteceu? Aqui está um beduíno, um pastor de ovelhas, levando o seu rebanho, e esse local tem muitas cavernas, tem uma parte plana, mas tem outra parte que está cheio de cavernas. Final de 1946, início de 1947, uma dessas ovelhas se separa do lote de ovelhas, e esse pastor vai atrás dela, e achava que talvez tivesse entrado dentro de uma caverna, joga uma pedra dentro da caverna, e sente que essa pedra bate em alguma coisa como fosse um pote de barro, e aquilo cai e quebra. Aquilo chamou a atenção dele, ele entra nessa caverna, e realmente ele encontrou um pote de barro, que havia sido quebrado pela pedra que ele jogou. Isso estava lá, abandonado. Então tem muitas dessas cavernas em diferentes locais. O que ele encontrou lá foram potes como esse, e dentro existiam rolos, material escrito. Obviamente não tinha papel na época, papiro também era muito pouco, era pergaminho, que é couro de bezerro jovem ou de carneiro, certo? E é assim que eram mantidas as escrituras nos tempos passados. E a história é longa, dos primeiros ele vendeu para alguns mercadores, depois eles foram para a universidade, parte veio até para os Estados Unidos, depois voltou, etc. A história é longa, mas o que interessa para nós é de que, não só nessa caverna, mas encontraram outras cavernas, e 11 delas. E entre 1947 e 1958, retirou-se todo esse material dessas cavernas da região. E o ano passado, 2017, encontraram a 12ª caverna, só que infelizmente não tinha nada escrito, não havia sido explorada ainda, mas só tinha material que ainda não era escrito, para ser escrito, ao menos um material que poderia ser escrito, mas não tinha nada. Então, continuamos com esse material, mas o que tem esse material de interessante?
Aqui, uma foto, eles encontraram partes, pedaços, alguns foram vendidos, foram manipulados mal, enfim, conseguiram o governo de Israel, quando percebeu a importância disso, começou a trazer isso, comprar a preço de ouro, trouxeram, e hoje está praticamente todo em Israel, e aqui o pessoal estava tentando pôr junto os fragmentos desse material escrito. Agora, o que tinha aqui é realmente uma preciosidade. Espero. Só um pouquinho, amados, que... Deveria. Tenta passar daí, alguém me ajuda lá? Volta, vai voltando. Volta mais. Não, você está passando para frente. Volta, continua voltando, perdão, continua voltando. Isso, um pouco mais. Aí, esse aqui, o seguinte. Ok, olha só o que foram encontrados lá, pessoal. Muito interessante. Esses rolos, 20 mil fragmentos, 20 mil pedaços. Todos os livros do Velho Testamento foram encontrados entre 223 e 300 cópias, menos o livro de Éster, não sabemos porquê. E a porção mais antiga, de 225 anos antes de Cristo. Então, essa comunidade foi destruída, ela desapareceu, não existe mais hoje, foi destruída com a conquista do Império Romano. Quando o Império Romano tomou conta de Israel, lá para o ano 70 depois de Cristo, essa comunidade toda foi dizimada, desapareceu. Só que eles, tudo indica, que como eles faziam todas essas cópias, tinham preocupação com o valor disso, esconderam em cavernas, para que algum dia isso fosse encontrado. E foi encontrado, então, de 1947 a 1958, foram encontrados. Nós encontramos 36 exemplares de Salmo. Foram encontrados Deuteronômio, 29 exemplares, Isaías, 27 exemplares, 7 deles inteirinhos, o livro inteiro de Isaías. E foram encontrados também as regras de como viver nessa comunidade. Foram encontradas interpretações de outros livros. Enfim, se tornou um material muito precioso, e é tido hoje, talvez, uma das preciosidades que o mundo tem, essas cópias. Essas cópias foram feitas antes que Jesus viesse, então certamente não temos nada do Novo Testamento, o que temos aí é do Velho Testamento. Próximo. Ok, aonde está guardado esse material? Quem vai a Israel tem um museu de Israel, inclusive uma parte é subterrânea, uma parte do museu está essa forma aqui da tampa do vaso, certo? E estão em rolos, assim, e infelizmente a luz não permite, mas aqui é uma parte, vista interna, está exposta para quem quiser lá ler esse material. É possível ler. E essa aqui é uma cópia que está aqui, o próximo. Essa aqui é uma cópia que está aqui, mas nos fundos aqui está passando, a cada 3 meses eles trocam, tem os originais que foram encontrados no Mar Morto. Então veja que os livros do Velho Testamento foram encontrados, muitas cópias. E agora vem a grande questão seguinte: quanto diferente eles são dos nossos, da Bíblia que nós estamos utilizando hoje? Será que nós podemos confiar? Isso ficou muito tempo guardado, é um trabalho exaustivo para a leitura disso, enfim, para a tradução disso. Desde 2011 foi colocado na internet. Na verdade, nós que não estamos envolvidos com isso, mas está aberto ao público hoje. Nós podemos ter acesso a todas essas informações. E o pessoal continua trabalhando ainda. Mas, amados, a boa parte da história, que tudo que foi encontrado lá, referente às Escrituras, estão compatíveis com o que nós temos hoje. Essa é a alegria que nós temos. Nós podemos voltar agora, temos informações sólidas, concretas, antes de Cristo. Que o Velho Testamento que nós temos hoje é o que eles tinham naquela época. Que os copistas foram muito fiéis, muito temente a Deus, para manter essa veracidade. O próximo. Se formou no início, a Universidade de Jerusalém achava que queria fazer sozinho, depois eles fizeram uma comissão, e aqui tem
na verdade, o professor Júlio Barreira, que ele é da Universidade de Madrid, um espanhol, e olha o que ele escreve. O rolo de Isaías, encontrado lá nessa comunidade de Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos dos copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. Certo? Então, nosso livro podíamos voltar 1000 anos, ok? Podíamos conferir, e isso está disponível hoje, em algumas bibliotecas na Inglaterra, na Rússia, na Alemanha, no Vaticano, em Israel, nós podemos conferir com esses dados mais antigos. Agora nós podemos não só voltar esses 1000 anos, podemos voltar outros 1000 anos e comprovar que é exatamente o que nós temos. A próxima. Olha só, essa parte de cima aqui, esse é o texto que nós lemos hoje na Bíblia nossa aqui, ó. Se vocês abrirem a Bíblia lá em Lucas 4:18, só uma amostra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Certo? Isso que nós lemos, que está aqui nas nossas escrituras. Dá uma olhada o que foi encontrado lá em Qumran. Aquele texto de Isaías que foi escrito antes de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. A diferença está, me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Só uma questão de adaptação de tradução, mas exatamente o mesmo texto. Então a gente fica muito, vamos dizer assim, muito alegre. O próximo, de que a grande revelação dos rolos do Mar Morto para nós, dessa comunidade de Qumran, é a evidência que as escrituras que temos hoje são confiáveis. Então nós já podemos voltar mais 1000 anos, então 2000 anos nós temos evidências sólidas que as escrituras estão fiéis. Legal? Isso nos ajuda a entender. O próximo. Agora vem esse amuleto, vocês vão entender o que é esse amuleto, mas é assim chamado. Ketef era um cemitério de uma família, e Rinom é o vale de Rinom. Próximo. Lamento que não vai ser possível vocês verem aqui, daí, mas eu acho que com uma boa imaginação, e eu vou ajudar, e tem um outro que está um pouquinho mais claro. Mas pessoal, essa é a cidade de Jerusalém hoje, aqui está cercado, esse aqui seria dos tempos de Cristo, aqui está o templo, certo? Aqui está o templo, aqui está aquela doma da rocha, onde os judeus querem construir o terceiro templo e os muçulmanos não vão deixar, por enquanto. Esse é o Monte das Oliveiras, esse é o deserto da Judeia, certo? E aqui tem uma construção muito interessante. Guardem essa construção. Aqui é o Monte Sião, certo? E na parte baixa do Monte Sião tem essa construção de igreja aqui. E esse aqui é chamado o Vale de Inon. Esse é o Vale de Cedron. Esse é o Vale de Cedron e esse é o Vale de Inon. Ok, aqui outras partes. Põe o próximo. Isso é uma foto. Volta um. Essa é uma foto um pouquinho mais atual, de um ângulo um pouquinho diferente, mas de qualquer maneira, aqui está a área do templo, essa área onde estava construído o templo, aqui estava construído o templo na época de Jesus, depois os romanos tomaram, enfim, os judeus abandonaram, os muçulmanos construíram esse monumento deles, e essa é a cidade de Jerusalém, e aqui está a parte nova. Hoje Jerusalém tem 850 mil habitantes, 500 mil judeus, 350 mil não judeus, aí sendo a maioria árabe. Mas, e aqui fica o monte de Sião, e aqui o Vale de Inom, um pouquinho para cá. Próximo. O que é que foi encontrado de interessante aqui? Esses são os fundos da igreja, certo? E foi encontrado não um cemitério, mas uma urna de uma família. E pelas informações, conta que essa família enterrou seus mortos por 100 anos. 95 corpos, 95 ossadas foram encontradas nesse local. Próximo. E aqui estão da maneira com que eles colocavam os mortos. Depois de um certo tempo, eles botavam os ossos e botavam numa urna embaixo. Então, o mesmo local servia para a família por dezenas e dezenas de anos. Isso foi arrombado, infelizmente foi arrombado por vândalos, busca de joias e ouro e outras coisas. Só que sobrou um pedaço. E, em 1979, os arqueólogos procuraram, próximo, agora eu passei, agora funcionou.
procuraram e encontraram uma dessas partes que não havia sido roubada. E o que eles encontraram? O resto de potes quebrados, que os vândalos tiraram, etc. E encontraram alguns objetos. E dentro desses objetos, amados, aqui muito interessante, um pequeno rolinho, isso é feito de prata. Olha, um cartuchinho assim. Isso indicava que o soldado levava, porque encontraram no túmulo de um soldado. Ele tinha armas, etc., por isso que identificaram ele como soldado. E encontraram esse pequeno objeto. E levaram na Universidade Hebraica de Jerusalém, porque lá eles têm arqueólogos e gente capaz de abriram isso. Era de prata, limparam. E data, pessoal, olha aqui, aqui 200 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. O tipo de letra que tem aqui, o tipo de alfabeto utilizado, e por outras evidências, eles entenderam que isso era do tempo do rei Josias, 600 e poucos anos antes de Cristo. Então, esse soldado havia morrido, 600 e poucos anos antes de Cristo, e agora todo mundo estava curioso, o que é que nós vamos encontrar? Escrito. E muito interessante, a passagem que nós temos em Números 6, 24 a 26. Essa passagem está aqui na língua, e a passagem diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, isso foi encontrado nesse pequeno objeto que o soldado levava. Quer dizer, era um soldado judeu, que foi para a guerra, e levava aquilo, por isso que veio o nome de amuleto. Certo? Para nós tem um sentido um pouco pejorativo, mas para os arqueólogos que encontraram, era alguma coisa para proteger, alguma coisa para dar sorte na visão deles. Mas é assim que ele é conhecido. Então, amados, aqui outro pedaço de informação interessante. Agora nós já estamos na época de Cristo, um pouquinho antes de Cristo. Nós já estamos 600 anos antes de Cristo. E encontramos mais um trecho das Escrituras. Está certo que é pequeno, nada comparado com aquilo que foi encontrado no Mar Morto, porque o Mar Morto é o Velho Testamento inteiro, certo? Então dá para conferir todos os livros. Mas aqui mais um trecho, que era justamente, falava dessa bênção, e que é utilizada até hoje. E, em outras palavras, quando o pastor nos dá a bênção final aqui, basicamente tem o mesmo fundamento. Quem for a Israel, os amados que foram lá já no Museu de Israel, está lá, esse é o original, dois fragmentos é original, está lá, dá para a gente visitar e ver, né? E foi encontrado num soldado em Jerusalém, uns 2.600, então está no Museu de Jerusalém. Agora, uma outra coisa interessante. Essa igreja aqui, ela chama-se Santo André, St. Andrews, certo? Igreja. E aqui está escrito, é uma igreja de origem escocesa, uma igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. Nos fundos da igreja presbiteriana em Jerusalém foi encontrada essa peça, que nos faz voltar mais 600 anos de certeza que as Escrituras se mantêm fiéis. E a única coisa, diz aqui, os serviços, na verdade, seria o culto às 10 horas do domingo. Então, isso está lá hoje, e na próxima oportunidade, pastor, quando a gente for lá, vão ter que visitar essa igreja, porque eu acho que vale a pena, pelo menos a gente ter como histórico. Mas uma igreja presbiteriana, no fundo dessa igreja presbiteriana. Então, amados, nós podemos dizer o seguinte, as cópias que nós temos, podemos voltar a 100 anos, a 1000 anos. Com o achado dos rolos do Mar Morto, nós voltamos a 2000 anos. E com esse achado, esse amuleto, voltamos a 2600 anos. Então, hoje, nós temos evidências concretas de que as Escrituras são fiéis e se mantêm fiéis há 2600 anos. Então, é por isso que nós podemos crer nas Escrituras. Às vezes nos perguntamos, mas será que as cópias, como eu comentei no início, mas as evidências estão aqui muito claras que se mantêm fiéis. Então, amados, posso confiar na Bíblia? Não temos a mínima dúvida, nós não tínhamos essa dúvida, né? Não houveram alterações às cópias, claro, alterações do tempo, da gramática, pequenos detalhes, mas o conteúdo está lá, não mudou, é o mesmo Deus se manifestando naquela época e também agora. Como eu sei que temos o mesmo, então isso mostramos aqui, que há mais de 2000 anos nós temos as mesmas cópias. E achados arqueológicos nos dizem isso, nos confirmam isso. Então isso nos dá
essa alegria das Escrituras. Por que eu creio na Bíblia? Porque ela é única, amados. A Bíblia é única. A Bíblia é livre de erros, apesar de todos, não de erros às vezes a colocação de uma letra, alguma coisa desse gênero, não, disso há pequenos erros de cópia, mas do seu conteúdo, do seu significado, da sua mensagem. A Bíblia é única, não tem outro livro, não tem livro de outras religiões ao redor do mundo que nós possamos voltar 2.600 anos e se manter fiéis. A Bíblia é livre de erros, e a Bíblia transforma. Eu acho que talvez esqueça todo o resto, e simplesmente a Bíblia transforma, e transformou a vida de muitos de nós, e daqueles que ainda não transformou. Meu encorajamento é para que leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, meditem na Bíblia, para que sejamos transformados por ela. E a Bíblia, não há dúvida que é a palavra de Deus aos homens, certo? Essa pergunta que respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecer das Escrituras? Veja só que nós tínhamos dúvidas quanto à veracidade das Escrituras, e nós estamos encontrando que realmente você se mantém fiel. Então nós cumprimos isso, e nós examinamos. Então a própria palavra está dizendo o seguinte: não se estribem, não confiem só naquilo que disseram, vá e confira. E veja que Lucas escreveu que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque iriam conferir. Então é esperado, amados, que de nós também a gente faça essa conferência. O pastor está aqui, eu estou aqui falando da palavra de Deus, nem eu e nem ele, e ninguém de nós é livre de erro. Então, não por voluntário, muitas vezes até involuntário, esses erros, mas nós, e que Deus nos deu a capacidade de ler, de entender, de buscar. A grande questão que nós temos é, talvez aí, entrando dentro daquilo mesmo que o Mateus comentou, talvez um dos nossos projetos para 2018, seria, vamos ler mais as Escrituras, vamos andar mais, vamos conhecer melhor a palavra, para que eventualmente nós possamos ter uma comunhão ainda melhor com Deus. Só tenho outras duas curiosidades rapidinhas, e depois eu encerro, mas muito simples. Aqui nesse dedo, não sei se vocês conseguem ver, tem um pequeno objeto, muito pequeno. Toda a Bíblia está dentro desse pequeno chip, certo? Ultra pequeno. Esses já eram maiores, já tinham no passado, mas os judeus, os israelitas, botaram toda a Bíblia aqui dentro. Quem vai no Museu de Israel agora, consegue ver, pena que daí não dá para ver, mas tem um pequeno pontinho aqui, está uma Bíblia. E essa Bíblia para você ler ela, você tem que ter um microscópio eletrônico. Você tem que ter um microscópio eletrônico para ler a Bíblia. Porque aqui são 1.000 e poucas vezes de aumento, 12.000, 30.000 e 60.000 vezes de aumento. Tem que ter um instrumento ultra caro e etc. para a gente poder ler as Escrituras. Só existem 4 dessas Bíblias desse tamanho construídas no mundo. Uma delas está no instituto que desenvolveu em Haifa. A outra delas foi doada ao Papa Bento XVI. A outra dela é essa que nós vimos, está no museu em Israel, e tem uma que foi doada ao museu em Washington, nos Estados Unidos. São as 4 que tem. Eu acho que rapidamente vocês têm a questão que me passou na minha cabeça também. Precisa fazer tão pequeno assim? Para que isso? Que vai ter que usar um microscópio eletrônico para dar uma olhada? Para que fazer isso? Deus nos dá inteligência para nós usarmos os métodos científicos, as descobertas. É claro que nós podemos usar para o bem ou para o mal. Mas olha só, depois, raciocinando um pouquinho, nós não temos nenhum dos originais das Escrituras quando foram escritas. Há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, quando foram escritos. Nós não temos nenhum dos originais. Se naquela época alguém tivesse se preocupado em usar um outro material e de uma outra forma, talvez hoje nós teríamos originais. Então, não é uma viagem muito absurda botar a Bíblia tudo num chipzinho muito, muito pequeno desse. Mas com uma curiosidade. Por último, eu gostaria de só mostrar para vocês uma passagem que está lá em Marcos, que Jesus vai ao templo, e aí estava no momento da oferta do templo. Então Jesus, sentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo.
Quer dizer, o valor mínimo que podia na época, meio centavo. E aí Jesus, então, passa a mensagem dele. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então essa é a mensagem que Cristo passa. E dessa viagem a Israel, nós tivemos a oportunidade de ir num antiquário onde vendem objetos certificados. E essa é a maneira da certificação, e essa é uma moeda, óbvio que não é a moeda da viúva, não vão entender, mas que a viúva ofertou. Era esse tipo de moeda que ela ofertava, que valia meio centavo. No templo tem moedas de prata, tem moedas de ouro, tem outras moedas, mas essa tinha o menor valor possível, um valor muito, muito, muito baixo. Eu trouxe tenho duas dessas moedas aqui. Aqueles que por acaso tiverem curiosidade e quiser, depois do culto no hall lá fora, eu vou mostrar essa moeda. Mas como uma evidência, vamos dizer assim, daquilo que acontecia naquela época, mais uma curiosidade. Do ponto de vista arqueológico, quanto mais investigamos, mais fica comprovado que a Bíblia é verdadeira. Do ponto de vista arqueológico é assim. Mais nós estamos investigando, mais o mundo vai atrás, mais claro fica de que as Escrituras são verdadeiras. Que aquilo que está lá, que fala do nosso Deus, é exatamente o que Ele é. E se mantém. Nunca mudou e nem vai mudar. E como uma última mensagem, amados, eu acho que Deus nos privilegiou com mentes capazes de ler, de escrever, de estudar. Muitos, ou se não a maioria daqui, passar por uma universidade, por uma faculdade. Alguns ganham os títulos de todos os tipos. E chegando à conclusão é o seguinte: não apenas leia a Bíblia, mas a Bíblia tem que ser lida, tem que ser meditada e tem que ser estudada. Ela é Deus falando conosco. Porque muitas vezes na ânsia, até o pastor mostrou outro dia aqui, um calendário para ler a Bíblia. Ótimo, legal, é isso. Um guia, você lê versículos, passagens, etc., para te orientar. Mas a Bíblia merece meditação sobre ela, é a palavra de Deus. E ela também merece ser estudada, ser entendida, ser compreendida, para que não aconteça aquilo que aconteceu que eu passei na primeira passagem com os saduceus, que não entendiam as Escrituras, e Jesus fala para eles: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então esses achados, essa reflexão, é para a gente não errar, para a gente, realmente as Escrituras são confiáveis, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, amados, é Deus falando conosco, e ela é verdadeira, e Deus que fala conosco. Eu espero que com isso vocês tenham, vamos dizer assim, poder entender um pouquinho melhor sobre as Escrituras, sobre a veracidade das Escrituras. São muitos outros aspectos, existem muitas outras informações, mas essa é uma pincelada para que a gente entenda assim: a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que dar crédito para a Bíblia, podemos confiar nas Escrituras. O que diz ali é Deus falando conosco. Amados, nada mais importante do que a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu encerro por aqui, e o pastor nos dá a bênção final, pode ser?